Olá, eu sou Ana Caroline Campanholo, graduada em História, pós-graduada em Literatura Portuguesa, com experiência de quase uma década do ensino público e deputada estadual aqui em Santa Catarina. E essa é a nossa aula grátis, a nossa aula convite do Clube Campanholo, um projeto de educação que nós estamos apresentando para você diretamente aqui de dentro da minha casa. O objetivo da nossa aula é apresentar para você um pouco do nosso conteúdo, tanto da qualidade visual quanto da qualidade do material, dos livros escolhidos e da aula que nós iremos apresentar para você no Clube Campanholo. Se você estiver interessado em fazer parte desse clube, se tornar nosso aluno, você pode acessar o nosso site, clubecampanholo.com.br, ou a plataforma do curso, cursology.com.br. A nossa proposta oferece um módulo de 6 meses, onde você vai aprender sobre política, religião, literatura, conservadorismo, feminismo e família, com base em 6 livros principais e 12 livros de bibliografia complementar. São 3 professores fixos e professores convidados de todo o Brasil para apresentar esses conteúdos para você em mais de 30 videoaulas e cerca de 50 vídeos disponíveis na plataforma do cursology.com.br. Esses daqui que você está vendo são os livros que nós selecionamos para o nosso primeiro módulo, para o primeiro semestre. Você também pode adquirir esses livros se quiser com um super desconto, com um preço super acessível, o maior desconto que nós conseguimos fazer para vender todos eles assim juntinhos no kit do clube que está disponível lá na livrariacampanholo.com.br. Mas essa é uma opção para você que quiser investir menos de R$200 e levar para casa os 6 livros que fazem parte do clube de leitura. Mas como a nossa plataforma pretende apresentar para você um curso, esse material não é obrigatório, você compra apenas se desejar. Mesmo se você não comprar o material, você terá acesso a todo o conteúdo e com certeza vai sair muito engrandecido desse curso com 6 meses de aulas falando sobre isso e vai conhecer, obviamente, o conteúdo dos livros através da exposição das nossas aulas. Mas o melhor de tudo do nosso curso é o preço super acessível que nós conseguimos construir para você. Nós fizemos um esforço enorme para apresentar o melhor preço e o melhor custo-benefício. Simplesmente não existe nada parecido com tantas aulas e com tanta qualidade disponível para você que é conservador, de direita, para você que quer aprender um pouco sobre política. O nosso preço do primeiro lote é menos de R$20 por mês e são 6 parcelas apenas, porque o curso tem apenas um semestre. E você também pode, caso não queira comprar no primeiro lote, adquirir o curso por menos de R$30 a partir das próximas semanas e até meados de outubro, que é a data em que encerraremos as vendas do curso para montar a turma e começarmos a estudar juntos. Para a nossa aula de hoje, uma aula inaugural para apresentar esse clube para você, apresentar o nosso método e mostrar como é possível aprender política de uma forma didática, nós escolhemos 5 livros inusitados, que é uma combinação inusitada para essa aula de hoje. O primeiro deles, a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia sagrada, e a escolha desse livro na nossa aula inaugural é para demonstrar para você que, mesmo que você não tenha uma confissão religiosa, que não se considere religioso, você pode até ser ateu ou de outra religião que não é o cristianismo, a Bíblia é um livro histórico e fundante no pensamento ocidental. Tanto para quem é de direita quanto para quem é de esquerda, a Bíblia tem uma influência gigantesca, tanto na nossa cultura quanto na nossa forma de ver o mundo, na nossa cosmovisão. Enfim, ela vai aparecer aqui exatamente por causa disso. Nós escolhemos também o livro de um político soviético, um ex-agente comunista, o Michael Voslensky, que é autor de A Nomenclatura, Como Vivem as Classes Privilegiadas da União Soviética, um livro publicado lá na década de 80. E também o livro deste judeu nascido na França, George Gisdorf, As Revoluções da França e da América, a Violência e a Sabedoria, também publicado em 1988. Além disso, para não ficarmos só com pensadores conservadores, nós trouxemos um livro do Steven Pinker, A Tábula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana. O Steven Pinker é um professor universitário, muito controversos os seus posicionamentos. Pode-se dizer que ele é um adversário da direita, mas não se pode dizer necessariamente que ele é um esquerdista. Talvez seja um simpático dos democratas, mas enfim, nós poderíamos classificá-lo como um centro-esquerda. É um evolucionista e nós o trouxemos justamente para fazer um contraponto e mostrar como pensadores, mesmo diferentes entre si, podem compor uma aula didática e podem ajudar você a compreender o macro de alguma ideia política ou de alguma ideologia. E por último, um livro de um escritor brasileiro,
saudoso professor Pier, Aprendendo Inteligência, para explicar de uma forma muito simples, num manual, num livro quase infantil, de tão fácil de aprender, a importância de escrever, a importância de registrar o que se aprende. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Enfim, esses são os 5 livros que nós vamos usar na nossa aula de hoje, uma forma de mostrar para você que quando se trata de filosofia, de política e de um curso como o nosso, de uma forma didática, você consegue conciliar qualquer livro e de qualquer pensador. Bom, vamos lá. Antes de começarmos a aula definitivamente, eu quero que você preste atenção nessa dica, que é uma dica que nós sempre passamos para o nosso aluno no Clube Campanholo e vamos frisar o tempo todo. Antes de assistir esse vídeo ou antes de ler um livro, você precisa ter em mãos lápis e borracha ou papel e caneta. Quando você estiver lendo um livro, isso é fundamental. Nós, inclusive, teremos um vídeo só com dicas de estudo, rotinas de estudo disponível lá no Clube Campanholo, mas de uma forma simplória para podermos aproveitar essa aula de uma forma mais rápida. Você precisa saber disso. É muito melhor o seu aproveitamento quando você lê um livro portando um lápis, para que possa sublinhar as palavras que você não conhece e fazer anotações importantes na borda do livro, bem como também sublinhar os trechos fundamentais desta obra para que você possa consultar depois. Então é muito importante, se você não está com lápis, borracha, papel e caneta, dá um pause no vídeo e vai atrás desses materiais. Por isso, nós trouxemos aqui esse livro, Aprendendo Inteligência, do professor Pier. Ele fala muito sobre isso, sobre como aprender de forma eficaz. Eu poderia citar inúmeros outros livros de psicopedagogia, de história da educação, livros muito maiores, mais complexos que esse, que inclusive estão à venda lá na livrariacampanholo.com.br. Mas esse livro do professor Pier, que é de uma linguagem super simples, já traz pra gente as 3 principais dicas. 3 dicas de ouro para que você tenha o maior aproveitamento possível aqui no Clube Campanholo, tanto dessa aula grátis quanto das aulas que você vai poder assistir se vier a fazer parte das nossas turmas. A primeira dica do professor Pier, que eu destaco como uma dica de ouro daqui do livro, é: digitar não é escrever. A gente só aprende de fato aquilo que a gente faz. Você provavelmente já viveu essa experiência quando está aprendendo a tocar um instrumento ou quando entra numa empresa, num trabalho novo. Você sabe que é só na prática que você aprende. Quando se trata de estudar ou da vida intelectual, fazer é sinônimo de escrever. Tudo mais que você pode desenvolver durante a sua atividade intelectual, que seja ler ou ouvir um professor, são muito importantes, mas não significam fazer. E é fazendo que se aprende. Aqui na página 61 e 63, o professor Pier até descreve esse processo pra gente de uma forma bem simples. Ele diz o seguinte: não adianta nada ficar fazendo resuminhos no editor de texto. Eles ficarão gravados no HD do computador e não no seu HD. Então, se você abrir um bloco de notas aí no seu celular, ou já abriu um bloco de notas no seu computador para assistir a aula e digitar, você já começou fazendo errado. Se quiser ter um aproveitamento melhor e gravar o que você vai aprender aqui, é melhor seguir a dica do professor Pier e fazer boa parte do trabalho manualmente. E ele diz o seguinte: nunca estude sem ter um lápis em atividade sobre um pedaço de papel. Se o objeto de estudo for um texto de história, por exemplo, descubra quais os conceitos e fatos mais importantes e escreva-os numa folha de papel. Esse é o caso do nosso curso. Você vai aprender muito aqui sobre história, política e ideologia, então são conceitos bastante abstratos e o melhor aproveitamento, segundo o professor Pier, é escrevendo os conceitos principais. O próprio ato de escrever é que permite maior fixação. A rigor, o papel pode ser jogado no lixo em seguida, pois o que importa não é o que está sendo gravado nele, mas sim o que foi gravado na sua mente. Durante a aula, ou seja, enquanto você me assiste e me ouve, no máximo, se muito, você entende. É depois, no momento de estudo, no momento que você escreve, que você tem a chance de fazer e aprender de fato. Então essa é a primeira dica de ouro do professor Pier para você aproveitar esse curso o máximo possível. A segunda dica é: estude para entender. Eu quero que você preste atenção nessas 2 manchetes que vão passar aí na tela agora. A primeira: de cada 10 candidatos, 8 são reprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma matéria do Fórum com a fonte IG. E essa outra que você vai ver na tela aí: absurdo, mais de 83% de reprovação na primeira fase do 27º exame da OAB. Uma matéria do portal Brasil Jurídico de 4 de dezembro de 2018. Bem, veja só. Aqui no Brasil, as pessoas estudam quase 5 anos
quatro anos e meio ou 5 anos de direito numa universidade, estudando apenas direito. Quando chega na hora de fazer a prova da Ordem dos Advogados, a prova da OAB, 8 de cada 10 alunos reprovam. O que isso significa? Será que eles não aprenderam nada durante o curso de direito? Isso é muito improvável, porque se afinal de contas eles estão aprovados, quer dizer que atingiram a nota ou a média necessária para passar em todas as disciplinas. Em algum momento, eles foram muito bem para conseguir a nota necessária para ir adiante. Como é possível explicar esse fenômeno, então? Bom, o professor Pier e vários outros pedagogos vão nos explicar isso. Muitas pessoas estudam para a prova ou estudam para uma finalidade específica. E talvez você já tenha identificado isso em você, né? Sejamos sinceros, muitas vezes a gente aprende ou procura aprender só para debater com um amigo, ou só para parecer mais inteligente, enfim. Podem ser muitas motivações, até mesmo erradas, por trás da intenção de aprender. Veja, é importante que você estude para aprender. Estude porque você quer conhecer a verdade, porque você quer conhecer os conceitos. Essa é uma das formas de fazer com que o conhecimento que você obteve não saia da sua cabeça depois da prova ou depois do debate. Você já deve ter visto pessoas indo muito bem em debates aí na internet, né? Talvez você tenha assistido isso na rádio, em vídeos, em lives, pessoas debatendo e tenha ficado impressionado com o desempenho dessa pessoa. Isso só é possível porque as pessoas estudam não para debater, mas estudam para aprender. E no momento em que o debate aparece, elas se saem bem porque aquele conteúdo foi integrado à pessoa. Ela realmente aprendeu aquilo. E por isso não precisa viver de decoreba ou naquela frustração, naquela angústia de saber a informação certa na hora certa. Porque a informação foi integrada à pessoa. Então, isso é muito importante. A nossa segunda dica de ouro: estude para aprender. Estude porque você quer saber. Estude porque você ama um conteúdo. E isso é possível aqui no Clube Campanholo. Afinal, ninguém está obrigando você a fazer parte do clube. E se você se interessa por política e ideologia e está nesse clube, é porque você quer aprender. Isso aí já é 50% do aprendizado. O seu voluntariado e a sua vontade de aprender de verdade. E a terceira dica de ouro do professor Pier, aqui no livro Aprendendo Inteligência, entre várias e inúmeras, incontáveis dicas que o professor coloca aqui, é ensine para aprender. Não sei quantos anos você tem, talvez você seja um adolescente, seu pai comprou esse curso para você. Pois bem, depois de assistir uma aula, converse com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, ensine para eles o que você aprendeu aqui. Se você é casado, já é mais maduro, comprou o curso, está dividindo com sua esposa, ela ainda não assistiu a aula, quer compartilhar com seus filhos, com seus colegas de trabalho, sempre depois que você aprender alguma coisa, compartilhe com alguém, ensine alguém. E se você vive sozinho aí, é meio ermitão, meio solitário, ensine a você mesmo. Dê uma de louco. Fale em voz alta e explique o conteúdo para você mesmo. Uma das formas de aprender mais eficazes que existe é ensinar os outros. Se você não tem ninguém para ensinar, ensine a si mesmo. Mas grava aí essas 3 dicas com você. Escrever manualmente, aprender por aprender porque você quer aprender e não com uma finalidade específica que seja passar numa prova. E a última dica: ensine para aprender. Bom, vamos à nossa aula. Você lembra do título? Se você não pegou papel e caneta, como eu pedi, como eu sugeri, você já esqueceu até do título, né? Então, anota aí. 3 peneiras. Bom, você já pensou se existisse uma forma simples, simplificada e didática de saber se um pensamento, uma pessoa, uma campanha, um horário político, o estatuto de um partido, uma ideologia ou qualquer coisa, uma manchete. Você já pensou se fosse possível de uma forma simples saber se isso é de direita ou de esquerda? Nós pensamos nisso de uma forma didática, simplificamos para você o conceito e as concepções da tradição do pensamento de esquerda e direita através de 3 peneiras. Essas 3 peneiras vão passar por 3 assuntos. São 3 questões. A primeira é o sujeito histórico. A segunda, a natureza humana. E o terceiro, a contradição capital-trabalho. De uma forma super simples e super didática, se você seguir a nossa recomendação de pegar um papel e uma caneta e prestar atenção nessa aula, com apenas 20 palavras escritas num papel, você vai se lembrar de hoje para sempre dos principais fundamentos e concepções do pensamento de esquerda e direita. Então pega o papel aí que você tem consigo e faz uma tabela que nem essa que você está vendo aí na tela. Escreva aí, esquerda, para nós anotarmos tudo que diz respeito ao pensamento de esquerda.
e direita, para nós anotarmos tudo que diz respeito ao pensamento de direita. Exatamente como você está vendo aí na tela. Vamos lá. Nossa primeira peneira, a primeira concepção, a primeira questão que precisa ser respondida para saber se uma ideia é de esquerda ou de direita é o sujeito histórico. Então você vai escrever aí, na segunda linha da primeira coluna, sujeito histórico. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Antes de nós irmos adiante, você precisa saber que essas duas palavras que você escreveu aí, esquerda e direita, são conceitos e expressões que surgiram na Revolução Francesa, em 1789 em diante. A Revolução Francesa, para quem é conservador, é uma revolução cabulosa, é ruim. Mas enfim, dentro do parlamento, da Assembleia que compunha o novo modelo de governo da França após a Revolução Francesa, os políticos, os parlamentares, os teóricos se sentavam à esquerda, à direita ou no centro, como você está vendo aí na imagem, como num parlamento. Geralmente acontece isso também aqui no Congresso, no Senado, enfim, as pessoas se sentam em determinados lugares. Naquele contexto da Revolução Francesa, as pessoas mais radicais se sentaram à esquerda. Eles eram revolucionários que queriam decapitar o rei, matar a família real, expropriar os bens da nobreza, dividir as coisas entre o campesinato, enfim. Queriam fazer uma revolução radical, fazer uma transformação radical na França, inclusive levando pessoas à morte, à execução. Depois você vai ver que isso realmente aconteceu na Revolução Francesa com a guilhotina, que foi criada para matar as pessoas mais rápido. Então, à esquerda sentavam os jacobinos, que eram muito radicais, eram revolucionários em essência. À direita sentavam outros revolucionários, mas eles eram mais moderados. Eles não queriam tirar a cabeça do rei, eles não queriam decapitar o rei, eles só queriam dar um sustinho no rei, ou mandar o rei deportado para outro país. Enfim, realizar reformas de uma forma mais gradual e mais moderada. E no meio, que também era chamado de planície ou centro, sentavam aqueles políticos ou teóricos que ora cediam às propostas da esquerda, ora cediam às propostas da direita. De uma forma simplificada, dá para dizer que todos que estavam dentro dessa assembleia eram de alguma forma revolucionários. Mas os da esquerda eram radicais e os da direita eram moderados. Enfim, é nesse contexto, em 1789, que surgem essas expressões, esquerda e direita. Como eu disse, a maior parte dessas pessoas era de alguma forma revolucionária, pois estava querendo romper com a monarquia, que seria um modelo mais conservador. No entanto, nós também precisamos saber que os conservadores estão à direita, e os conservadores são antirrevolucionários. Na verdade, os revolucionários são anticonservadores. Enfim, conservadores e revolucionários não se dão muito bem. E a gente já sabe que conservadores estão mais à direita e à esquerda sentavam os revolucionários. Então, esse é um dos primeiros conceitos que você tem que registrar aí na sua cabeça. Direita, conservadores. Esquerda, revolucionários. Bem, é nesse contexto de Revolução Francesa que finalmente surge o que a gente conhece hoje como conservadorismo. O pai do conservadorismo, Edmund Burke, escreveu um livro em 1790 chamado Reflexões sobre a Revolução na França. E esse é o livro que começa a delimitar, a formalizar o que é o pensamento conservador, que é um pensamento que se cristaliza justamente em oposição ao pensamento revolucionário. Então, essa é a primeira distinção que você tem que ter na sua cabeça. Revolucionários contra conservadores. E lembrar que o Edmund Burke é o pai do conservadorismo. E essa é uma referência bibliográfica fundamental. Se você estiver no nosso curso, no Clube Campanholo, você vai ter um mês inteiro dedicado a estudar as questões do Edmund Burke e seus adversários políticos, como William Godwin, entre outros. Para esse primeiro mês do clube, cujo mega tema é política, nós escolhemos o livro do Thomas Sowell, Conflito de Visões, um livro que justamente faz contraposição entre os principais conceitos e como diferenciar esquerda e direita. Então, para você que vai fazer parte do Clube Campanholo, você vai ficar conhecendo o Edmund Burke mais de pertinho e também outros pensadores da tradição do pensamento de direita e de esquerda. E se você achar que um mês para aprender sobre Edmund Burke e conservadorismo é pouco, nós também concordamos com você. E é por isso que nós temos lá no mês 4 um outro mega tema que se chama
conservadorismo. E para o mega tema do conservadorismo, nós escolhemos um livro do Roger Scruton, Conservadorismo. Então você vai ter 2 meses para aprender sobre direita, esquerda e conservadorismo lá no Clube Campanholo, se você vier fazer parte dessa turma com a gente. Mas vamos voltar à nossa aula. De uma certa forma, já que todos que estavam dentro daquela assembleia ou parlamento, tanto de esquerda quanto de direita, eram revolucionários, eram iluministas, nós podemos dizer, a contrassenso, embora possa ser uma afirmação um pouco polêmica, que existia um iluminismo de direita e um iluminismo de esquerda. E é sobre esse iluminismo de direita e de esquerda que nós vamos falar agora, através das 3 peneiras. Provavelmente, quando você estava lá no ensino médio, você já aprendeu alguma coisa sobre a Revolução Francesa e deve lembrar daquela bandeirinha da Revolução Francesa, que tem os lemas igualdade, liberdade e fraternidade. Você está vendo a bandeirinha aí na tela que o nosso editor super caprichoso colocou para você? E por isso que todos os nossos vídeos são com essa qualidade linda e maravilhosa. Então, essa bandeirinha, você está vendo, são 3 expressões, os lemas da Revolução Francesa. A fraternidade nós vamos explicar porque é muito óbvio, mas liberdade e igualdade são 2 termos que ajudam a entender, vou começar a entender as diferenças entre esquerda e direita. A liberdade é um valor fundamental, muito, muito, muito importante para os pensadores de direita e para os conservadores. E a igualdade é um pensamento muito, muito, muito importante para os pensadores de esquerda e para os teóricos de esquerda, sejam eles marxistas, iluministas de esquerda, enfim. Então aí você já vê que há uma pequena discussão entre esquerda e direita sobre qual dos 2 valores, apesar dos 2 valores estarem na bandeira, no lema da Revolução Francesa, qual dos 2 é mais importante. Ao longo das suas análises políticas, dos discursos, dos debates que você acompanha, você já deve ter visto, inclusive nos debates eleitorais aqui do Brasil, né, quando os presidenciáveis discutem as propostas para o país. Para as pessoas que são de esquerda, a igualdade é mais importante do que tudo, mesmo que isso às vezes custe a liberdade. Já para as pessoas que são de direita, é possível abrir mão da igualdade, desde que esteja assegurada a liberdade das pessoas para fazerem o que elas quiserem, por exemplo, o porte de armas. E para a esquerda, por exemplo, as cotas. As cotas são uma política que visam a igualdade, embora de uma certa forma elas fraudem a liberdade. Já o direito à posse de armas é claramente um princípio para quem preza pela liberdade como fundamental. Só para você ter uma ideia, essa é uma das formas bem didáticas de você conseguir separar esquerda e direita na sua cabeça. Mas existem outras. Nós podemos usar 2 eventos históricos para marcar esquerda e direita. Já falamos da Revolução Francesa e ela é de fato um grande marco do pensamento de esquerda. Então, se nós formos para a França em 1789, e você está vendo aí na tela, França 1789, você pode anotar se você quiser, porque lembre, apenas ouvir não adianta, você tem que escrever. Na França, em 1789, acontece a Revolução Francesa, que é baseada em um iluminismo de esquerda. É uma revolução, uma ruptura, uma bruta ruptura com o antigo sistema, né? Com o antigo regime. E já os Estados Unidos têm o que a gente chama de Revolução Americana, que, diferente da Revolução Francesa, não prezava pela ruptura, mas pela continuidade. É uma revolução baseada no iluminismo de direita. Então, assim como você pode separar esquerda e direita com as palavras igualdade e liberdade, você pode entender os processos históricos de esquerda e direita compreendendo o que é a revolução na França e o que é a revolução na América. São 2 revoluções muito distintas. E só para a gente poder utilizar aqueles livros que nós separamos, aquele filósofo que eu falei para vocês, de origem judia, nascido na França, o Georges, fala para a gente sobre somente isso. Nesse livro, As Revoluções da França e da América. Ele faz um comparativo extenso de mais de 200 páginas somente sobre essas 2 revoluções. É uma das formas mais fáceis de entenderem a diferença entre esquerda e direita. E olha só que legal, ele usa 2 palavras aqui no título já, a violência e a sabedoria. É como se ele estivesse dizendo que para a direita o importante é a sabedoria e para a esquerda a violência. Pode parecer um pouco preconceituoso e tendencioso, e de fato é, porque este é um pensador conservador, então ele está explicando as 2 revoluções do ponto de vista do conservadorismo. Lá na página 47 do livro dele, ele nos diz o seguinte, você vai acompanhar aí na tela.
Aliás, uma dica, esses livros aqui não são mais publicados, eles são livros antigos, não tem novas edições. Então, se você quiser comprar e ter acesso a esse livro maravilhoso, você tem que ir correndo lá na estante virtual e comprar os últimos exemplares que existem antes que alguém perceba e coloque à venda por R$200 e você nunca mais consiga comprar, certo? Olha o que nos diz o Jorge aqui. Próximos no tempo, 1787, que é a Revolução dos Estados Unidos, e 1789, que é a Revolução Francesa, incluem-se em dois contextos sociais e históricos em tudo diferentes. Quando se colocam essas duas datas como paralelas, arrisca-se a desconhecer sua respectiva especificidade. Primeiro, porque 1787 se inclui numa continuidade, enquanto 1789 marca uma ruptura. Aqui ele já está dando um exemplo para a gente, bem didático, da diferença entre direita e esquerda. Para a direita, ele usa a palavra continuidade e para a esquerda, a palavra ruptura. Então, a esquerda está sempre querendo romper paradigmas, romper papéis de gênero, romper sociedade, romper família, romper. Promover rupturas, acabar com algo que existe e fazer algo completamente novo. A direita tende mais a preservar as tradições, o que funciona, o mercado de trabalho, o mercado de consumo, os meios de produção capitalista, preservar aquilo que já funciona. Um exemplo, a família. E o Jorge continua aqui na página 47, ele diz: os americanos, para se tornarem independentes, tiveram de modificar algumas de suas instituições. Não tiveram que mudar todo o seu modo de vida. Ou seja, a direita, quando faz mudanças, ela faz mudanças graduais, mudanças pequenas, mudanças sutis, progressivas. Já a esquerda, ele nos diz assim, pelo contrário, em 1789, na Revolução Francesa, há um marco na história de um corte radical. A ruptura com o passado ocorreu desde o momento em que os representantes da nação se atribuíram, por sua própria iniciativa, uma soberania que até então pertencia exclusivamente ao rei. Esse é apenas um trechinho desse livro maravilhoso para mostrar para você como é possível entender esquerda e direita analisando dois episódios da história. Mas nós vamos voltar agora para as nossas três peneiras. Isso é muito importante para que você consiga lembrar depois, no final dessa aula, dos três conceitos que a gente vai abordar aqui. Pegue novamente seu papel e sua caneta. Você já anotou aí esquerda e direita, duas colunas, e já anotou sujeito histórico. É exatamente sobre isso, sobre essa segunda linha da nossa tabela que nós vamos falar agora. Sujeito histórico é uma concepção. A forma como a esquerda e a direita respondem a essa questão e a essa concepção são formas diferentes e ajudam a caracterizar o que é o pensamento de esquerda e o que é o pensamento de direita. Mas o que é, afinal de contas, o sujeito histórico? Essa concepção é muito simples. O que move a história? Quem é o sujeito na história? Quem faz diferença na história? Você, por exemplo. Você provavelmente está assistindo essa aula, vamos supor, você é um homem branco e brasileiro. Todo mês você vai sacar o seu salário no banco, vai pegar seu salário lá no caixa eletrônico. Quando você pega o dinheiro, coloca na carteira, você pensa, nossa, a raça branca está mais rica. Nossa, os brasileiros estão mais ricos. Ou, nossa, os proletários estão mais ricos. Ou você pensa, eu, fulano de tal, estou mais rico. Exatamente no dia de hoje. Bom, isso tem um pouco a ver com a concepção, é uma forma simples de explicar o que seria o sujeito histórico. Bom, quem é o agente? Quem atua? Quem é ativo na história? Você ou a sua raça, a sua classe, o seu povo, a sua orientação sexual, enfim, quem é o agente? Vamos fazer um resgate histórico de como se dava esse conceito de agência ou sujeito histórico ao longo do tempo. Lá na antiguidade, por exemplo, há milhares de anos atrás, vamos supor 2.500 anos atrás, na antiguidade, quem era o sujeito histórico para os gregos, né? Por exemplo, para os romanos? Era a cidade. Mais especificamente, para os gregos, o sujeito histórico era a polis. O que mais importava, o que movia a história, o que importava no transcurso da história, era a história de uma cidade contra outra cidade, a polis. A polis era tão importante que quando Sócrates, grande filósofo grego, foi condenado, ele foi acusado de corromper os jovens, de atrair os deuses, enfim. Sócrates foi condenado dentro da polis. Haviam algumas alternativas de pena para ele. Ele podia ser executado, pena de morte, ou ele podia ser expulso da polis, ser mandado embora da polis. Você vai embora. Então, por exemplo, você
Você que mora no município de Florianópolis, você cometeu um crime, você está expulso de Florianópolis, você vai ter que morar em São José. Você tem essa opção ou você tem a opção de pena de morte, você vai ser executado, envenenado e morrer. Bom, de uma forma que pode parecer até estranha para nós, Sócrates preferiu a morte e realmente morreu envenenado com cicuta, a ter que ficar extraditado, sofrer ostracismo político da polis. Isso nos ajuda a pensar um pouco sobre como era a cabeça das pessoas quando elas entendiam que o agente histórico, que o sujeito histórico era um coletivo. Nesse caso da Grécia, era um coletivo chamado polis. Mas nós podemos falar também sobre a Bíblia. Lembra que eu falei para você que a Bíblia era um livro histórico, por isso estava aqui com a gente. Bom, se nós formos lá para o Velho Testamento, nós vamos usar o Velho Testamento para exemplificar essa questão do sujeito histórico coletivo. Se nós formos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver que para tudo do Antigo Testamento, o que importava era o povo de Israel. O personagem principal, o sujeito de toda a história do Antigo Testamento, do Velho Testamento, é a história da queda, ascensão, redenção de Israel, a história de um povo. Bom, você já deve ter percebido que a gente vai começar a falar um pouquinho de religião. É por isso que religião recebeu um mês inteirinho no nosso Clube Campanholo. O segundo mês do nosso clube vai tratar simplesmente sobre esse mega tema, religião e Estado laico. E lá no Clube Campanholo nós escolhemos esse livro aqui, A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, para tratar sobre esse assunto de religião, de moral objetiva, e nossos professores convidados, advogados, mestres, vão falar pra gente um pouco sobre o conceito de direito religioso, de Estado laico, enfim, tá tudo isso lá no Clube Campanholo, no segundo mês, que é exclusivamente dedicado à religião. Você vai ver agora por que esse assunto, no fim das contas, é tão importante. Bom, vamos voltar para o nosso assunto, religião. Nós estamos lá falando sobre o povo de Israel, que é o sujeito histórico da Bíblia no Velho Testamento. Onde nós estamos na história, na linha do tempo? Estamos na Antiguidade. Na Antiguidade, como eu disse há pouco, o pensamento era coletivista. As pessoas entendiam que o sujeito histórico, o importante, quem agia no mundo, eram sempre entes coletivos, eram sempre entidades coletivas. Então, poderia ser o povo de Israel ou poderia ser a polis grega. Vamos ver alguns exemplos disso aqui dentro da Bíblia. Você provavelmente conhece alguns livros do Antigo Testamento. E dois deles, os mais famosos, muito famosos, o livro de Salmos diz o seguinte: povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres, pois Yahvé, Jeová, o Altíssimo, é terrível. Ele é o grande rei sobre a terra inteira. Yahvé põe as nações sob o nosso poder, põe-nos os povos debaixo dos pés. Então, isso aqui é um texto do salmista, que está falando, olha, como todas as referências que ele faz a Deus e a nós são referências coletivas. Povos todos, batei palmas. Os povos batem palmas? É impossível. Quem bate palmas são as pessoas. Mas veja, é sempre no Antigo Testamento, no Velho Testamento, assim como todo o pensamento da Antiguidade, era coletivo. Ele diz mais, rei de toda a terra, que põe as nações sob o nosso poder. Ou seja, que coloca outras nações sob o poder da nação de Israel. Ou seja, dois coletivos, nações contra nações. Tem mais um exemplo disso que está lá em Isaías, um grande profeta. E no capítulo, você vai procurar comigo, se você não consegue achar os versículos na Bíblia porque tem 1000 páginas, é porque está faltando prática para você. Você tem que praticar mais. Então, Isaías 41, no versículo 1, 8 e 9, a gente lê o seguinte: ilhas, calai-vos para escutar, renovem os povos as forças, aproximem-se e então falem, juntos apresentemo-nos para o julgamento. E tu, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, a quem chamei desde os seus recantos longínquos, eu te disse, tu és meu povo, eu te escolhi, não te rejeitei. Veja, todas essas passagens aqui de Isaías 41, Deus está falando com Israel como se fosse uma pessoa, mas na verdade Israel é um povo. Então, o pensamento se articula. E o começo do nosso texto lá em cima, a gente leu ilhas, calai-vos. Bom, ilhas não falam, ilhas não têm nem boca. Então você vê, todo o pensamento se construía sempre
do ponto de vista coletivo. Eram ilhas contra ilhas, povos contra povos, polis contra polis, cidades contra cidades. Israel contra os gentios. Um coletivo, sempre um coletivo. Depois, quando Jesus vem, acontece no Ocidente um fenômeno inédito. Não há nada que se assemelhe a isso na história. Porque Jesus Cristo, ao cruzar pelo mundo, depois de muitos séculos da sua filosofia, do seu modo de viver, da sua mensagem sendo estudada, vai inaugurar uma nova forma de pensamento no Ocidente, onde não importa mais tanto assim o coletivo e o ser humano real e concreto. Cada pessoa passa a ter um valor e uma agência histórica. O protagonismo da história vai passar de povos, de polis, de nações para cada pessoa. Vai passar de um coletivo para um indivíduo real e concreto. Então, coloca aí na sua cabeça essa contraposição. Coletivo contra indivíduo real e concreto. Pega o papel e a caneta que você já tem aí e vamos preencher a nossa tabela. Aqui a gente acabou de receber duas informações, duas palavras que vão nos ajudar a entender esse conceito. Aí onde diz sujeito histórico de esquerda, você vai escrever o sujeito histórico de esquerda é coletivo. Então você vai escrever aí, coletivo. E no quadradinho do lado, da direita, você vai escrever indivíduo. Como você está vendo, juntos aqui, nós já preenchemos a primeira grande questão que diferencia esquerda e direita. Para a esquerda, o agente histórico é coletivo e para a direita é individual. Mas qual exatamente é a participação de Jesus ou do cristianismo? Vamos falar de uma forma mais objetiva, na verdade, da tradição do pensamento cristão nessa transformação. E eu preciso que você acompanhe comigo aí na Bíblia. Se você não tem, você digita no seu celular que os textos da Bíblia vêm. Em Mateus, no capítulo 15 e no versículo 21 e 28, nós lemos a história da mulher cananeia. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Então os discípulos se chegaram a ele e lhe pediram: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Como quem diz, faz alguma coisa, que ela está incomodando. Jesus então respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, nesse começo a gente vê aqui, esta mulher, ela cananeia. E Jesus respondeu: eu não vou resolver o problema, porque eu fui enviado para Israel. Aqui Jesus, obviamente, Deus, onisciente e tudo mais, estava esboçando apenas, começando a sua conversa, falando exatamente a mesma coisa que pensavam todos até aquele momento, porque todos na antiguidade, inclusive os discípulos de Jesus e os seus apóstolos, tinham um pensamento coletivista. Veja, ninguém falou: ai, Jesus credo, só gosta de um país, como assim? Ninguém falou nada, porque esse era um pensamento hegemônico, todos pensavam assim. Então Jesus respondeu: o que eu tenho a ver com uma mulher cananeia? Eu vim para Israel. E esse pensamento foi bem aceito. Vamos continuar no texto. Mas ela, a mulher cananeia, prostrou-se diante de Jesus e pôs-se a suplicar. Começou a suplicar, rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou e então respondeu. Olha o que Jesus respondeu para a mulher cananeia: não fica bem tirar o pão dos filhos para dar aos cachorros. O que ele estava querendo dizer? Israel é filha de Deus. Israel, o povo de Israel, o coletivo, é filho de Deus. Você é cananeia. Você é uma cachorra. Não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorros. Bom, absolutamente ninguém repreendeu Jesus por ter dito isso. Porque Jesus estava novamente dizendo algo que estava já na cabeça de todos, um pensamento hegemônico. Mas a mulher, e Jesus obviamente sabia disso, porque se você é cristão como eu, ele era Deus, ele sabia tudo que ela pensava, a mulher insistiu. E olha o que a mulher disse: isso é verdade, Senhor. Veja, ela não disse: que pensamento xenofóbico, ei, cadê o multiculturalismo, Jesus? Ela não disse isso. Ela disse: isso é verdade, Senhor. Ou seja, eu sei que eu não sou do povo de Israel. Eu sei que eu sou uma cananeia. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus então lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feita a tua vontade, seja feita como queres. E a partir daquele momento,
a filha dela ficou curada. E Jesus curou a mulher dela, a filha, sem mesmo se aproximar dela. Mas veja a resposta que Jesus diz aqui. É a inauguração do indivíduo real e concreto. Mulher, grande é a tua fé. Ele não disse grande é a fé dos cananeus, grande é a fé de Israel. Ele disse grande é a tua fé. Por causa da tua fé específica, por causa do teu comportamento específico, individual, real e concreto, tua filha está curada. E existem outros exemplos como esse, como por exemplo, João, no capítulo 3 e versículo 1 a 18. O evangelista está narrando para a gente a história de Nicodemos, que foi procurar Jesus durante a noite. Nicodemos, diferente da mulher cananeia, estava no coletivo certo. Ele era um israelita, ele era um judeu. Ele estava no coletivo que Jesus ia bem, Jesus gostava deles. Então ele já estava no coletivo certo. Mas vamos ler lá o que nos diz o evangelista. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus, um judeu. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse, será que ele veio procurar Jesus à noite? Para ninguém ver, sei lá, né? Ele veio procurar Jesus e lhe disse, Rabi, ou seja, mestre, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, eu sei que você vem de Deus, porque você faz milagres. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Bom, Nicodemos não estava entendendo nada. Como assim eu tenho que nascer de novo? E isso era duplamente uma ofensa, porque veja, nós já falamos isso no começo. Nicodemos já nasceu no lugar certo. Nicodemos era filho de uma judia, ele era um judeu. Para ser salvo, naquele pensamento coletivista do Velho Testamento, bastava ser um judeu. Como Jesus chega para um judeu e diz, você tem que nascer de novo? Mas como? Eu não nasci errado, eu nasci no coletivo certo. Mas Jesus diz, não é carne que define isso, é espírito. De uma certa forma, e Jesus vai continuar dizendo, ele continua dizendo o seguinte, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar, mas para que o mundo seja salvo por ele. E olha o que Jesus disse, quem crê não é julgado, quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Bom, ele está dizendo para Nicodemos, quando ele diz em nascer de novo, eu preciso que você faça uma escolha. Você é um indivíduo real e concreto, eu não quero saber do seu pai e da sua mãe. Eu preciso que você nasça de novo, que você faça uma escolha, que você tome uma decisão individual. Quem crer não será julgado. Quem não crer já está condenado. E aí, Nicodemos, tu vai crer ou não vai crer? Essa escolha individual não tem a ver com sua mãe, tem a ver com nascer de novo e nascer do espírito, da vontade, e não nascer da carne. Não faz mais sentido, não tem mais a ver com nascer no povo específico, mas sim com tomar uma decisão específica. Bom, esse é o segundo exemplo e nós temos ainda um terceiro que é muito óbvio, você vai lembrar disso. Jesus, quando foi crucificado entre dois ladrões. Você já deve ter ouvido essa expressão, o bom ladrão e o mau ladrão. É óbvio que o mau ladrão estava à esquerda e o bom ladrão estava à direita. Isso aí já deveria bastar para definir a aula toda. Não, brincadeira. Mas muito sério. O bom ladrão que estava à direita de Jesus, ele tomou uma atitude pessoal diferente, uma atitude individual, do ser humano real e concreto, diferente do mau ladrão. Essa história está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 39. A gente vê que o mau ladrão que estava à esquerda de Jesus diz, tu não é Jesus? Tu não é o poderoso? Por que tu não sai da cruz? Fica lá incomodando Jesus ainda. Jesus nem responde, ele que não fala com gente que está na esquerda. Mas o ladrão que estava à direita disse ao outro, cara, nós estamos aqui porque merecemos, nós cometemos crime. Ele não. Aí o bom ladrão diz a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus responde, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus salvou um ladrão por causa de uma atitude individual. Se fosse, por exemplo, a Maria do Rosário, ela já ia criar uma
sei lá, sindicato dos ladrões, o direito do humano de todos os ladrões, etc, etc. Né? Então já ia tentar pensar numa solução coletiva. Jesus apresentou uma solução individual e imediata para um indivíduo real e concreto. Obviamente que Jesus não era um filósofo, nem um teórico de direita, e nós não estamos falando isso, de forma alguma. E nem estamos usando a teologia a favor especificamente do pensamento de direita. Mas estamos explicando como a tradição do cristianismo de atrair a salvação através do comportamento individual faz parte da concepção de direita, que é uma concepção que prisa pela atividade do indivíduo e não do coletivo. E por isso que você registrou aí na sua tabela, coletivo contra indivíduo. E sempre que estivermos falando de uma política que prioriza, visa o indivíduo, nós estamos falando de direita. Apesar dessa transformação ter acontecido no campo da teologia de uma forma um pouquinho mais rápida, para que essa concepção de indivíduo real e concreto fosse introduzida nas ciências políticas, nas ideologias, levou-se um pouquinho mais de tempo. Na verdade, a gente pode dizer que essa abertura à nova concepção de indivíduo real e concreto aconteceu mais especificamente e mais claramente justamente depois do Iluminismo, ou seja, meados do século XVIII em diante. Por isso nós estamos falando de um iluminismo de direita e de esquerda. E o iluminismo de direita, este sim, incorpora esse conceito de indivíduo. Já o iluminismo de esquerda, representado por pessoas como Jean-Jacques Rousseau, que é o pai da esquerda, por exemplo, continua defendendo a existência de um ente coletivo como o ente principal da história. Então, por exemplo, quer ver uma frase bem famosa do Jean-Jacques Rousseau que o editor vai botar aqui na tela para você? É a frase: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Olha aí. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Frase de Jean-Jacques Rousseau, o pai da esquerda. Aí ele está nos dizendo que a atitude principal, quem é o polo ativo dessa frase? Quem é o ente que mais teve atividade nessa frase? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A sociedade. A sociedade é o ente coletivo, que tem mais importância. A sociedade é mais importante do que o homem, porque consegue alterar o homem, porque consegue mudá-lo completamente. Então, para o pensador de esquerda, como Jean-Jacques Rousseau e todos os que virão depois dele, a sociedade, o coletivo, é que é o agente histórico, é o sujeito histórico. Aí você está pensando, mas isso está tão longe, está lá em 1750, iluminismo é muito velho para mim, não consigo. Vamos colocar aí na tela agora para você uma matéria recente da ex-ministra dos Direitos Humanos. Você lembra quem era a ex-ministra dos Direitos Humanos? Ela mesma. Já que o Jean-Jacques Rousseau é o pai da esquerda, a Maria do Rosário é a madrasta da esquerda. Então nós vamos colocar uma foto dela aí na tela e essa matéria que você está vendo aí, matéria do G1, tá? Matéria do portal Globo, do dia 16 de outubro de 2013. Olha o que diz a matéria. Ministra lamenta violência contra o bandido. Olha a matéria aí. Agora vamos dar um zoom. O editor vai dar um zoom para você olhar aí. Olha o que disse a de vocês, né? Ex-ministra Maria do Rosário. Ela disse o seguinte: o bandido é uma vítima da sociedade, uma vítima do capitalismo selvagem, a mesma sociedade que lhe dá arma e o leva ao crime. A sociedade o mantém marginalizado. Ou seja, só nessa manchete, nesse trecho da entrevista, a Maria do Rosário falou a palavra sociedade 3 vezes. Então, tudo para ela é culpa de um ente coletivo, a sociedade. Então, veja, ela deu um up na teoria do Rousseau. O Rousseau falou na sociedade uma vez só e a Maria do Rosário já falou 3. Então, você veja, para a esquerda, continua imperando a norma de que o ente coletivo é que é o ativo. E o sujeito, o indivíduo, a pessoa, ela é passiva. Então, essa é uma grande diferença entre o pensamento de esquerda e de direita. Para a direita, não quer dizer que a sociedade, a igreja, a família, a nação, ou que a raça, ou que outros coletivos não existam e não influenciem. De forma nenhuma. A direita reconhece que esses coletivos existem e têm influência, mas não reconhece que eles têm prioridade e protagonismo. E essa é uma grande diferença. Que significa que você é responsável pelas suas ações, você como indivíduo real e concreto é o agente, é o principal autor da sua história. Você e eu vou entrar para a história como Ana Caroline Campagnolo.
isso vai depender das minhas atitudes e se eu vou fazer alguma coisa de bom para a humanidade, enfim. Mas tudo que eu fizer será como Ana Caroline Campanholo. Não será como coletivo de mulheres, ou coletivo de brancos, ou coletivo de descendentes de italianos, ou coletivo de professores, que é a minha profissão, ou coletivo de parlamentares, que é o que eu sou nesse momento. Enfim, essa é uma grande distinção, coletivo e indivíduo. Como exemplo clássico desse pensamento na esquerda, a gente tem o marxismo. Para o marxismo, qual é o ente que move a história? Qual é o sujeito histórico? O motor da história, afinal de contas, é quem? Muito fácil responder essa pergunta. Você provavelmente aprendeu isso até mesmo no ensino médio. Para Marx, o que move a história é a luta de classes. Ou seja, classe é um coletivo. Então, o marxismo, como um exemplo clássico do pensamento de esquerda, continua sustentando a ideia de que o que importa são os coletivos. Esse coletivo não precisa ser necessariamente de classes, embora seja muito comum. Até hoje, a esquerda no Brasil, por exemplo, vive fazendo essa dicotomia, criando polêmica e criando intriga, separando o brasileiro entre ricos e pobres, que é o clássico pensamento esquerdista. Mas também existem esquerdistas que fazem essa divisão entre negros e brancos, entre gays e héteros, entre homens e mulheres. Por isso que todo pensamento coletivista tende a ser esquerdista. Quando você disser que existe um movimento das mulheres, você está coletivizando, está esquecendo que existem milhares de mulheres com milhares de gostos, preferências, intenções e concepções políticas diferentes. Quando você fala sobre um coletivo de negros, você está esquecendo que existem inúmeros negros que pensam diferente dos outros. Por exemplo, uma das pautas que o movimento negro defende é a pauta das cotas. E fala sobre cotas como se ela fosse um consenso entre os negros. Mas olha só que legal, lá no primeiro mês do nosso clube, nós vamos estudar Thomas Sowell. Thomas Sowell é um economista negro que é contra cotas. Então é impossível coletivizar os negros e dizer que todos eles são a favor das cotas, porque o próprio Thomas Sowell, que é um grande economista famosíssimo, ele não é a favor, certo? Então veja, toda vez que você coletiviza algo, você está tomando uma atitude de esquerda. Você está aí no nosso quadradinho do coletivo. Esse discurso não está só nas ideologias, nos partidos, está também nas justificativas pessoais. Você, sei lá, já deve ter tido uma briga aí com seu irmão, com sua mãe, sei lá, quando você era um adolescente rebelde e você dizia: "Ai, mãe, eu quero ir, todo mundo vai". Aí a sua mãe dizia: "Você não é todo mundo". O que sua mãe estava dizendo pra você? Pá, uma lapada de direita em você. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo da sua turma vai que você vai também, certo? Então, mesmo nas nossas concepções do dia a dia, nos jargões, nos chavões, a gente pode manifestar um pensamento de esquerda ou de direita. Bom, quer ver um exemplo disso? Aí na tela, o nosso editor, muito caprichoso, vai colocar para você uma matéria do dia 4 de abril de 2017, publicada na Jovem Pan. José Maier assume erro e pede desculpas a figurinista e colegas. Vocês lembram dessa história? Foi quando o José Maier parece que passou a mão lá numa colega de trabalho e tal. Aí todo mundo caiu em cima dele, seu assediador e tal. Ele ficou feio, super feio pra ele. E então ele escreveu uma carta pedindo desculpas pelo comportamento dele. Lembram disso? E olha só, na carta ele escreveu o seguinte, que agora o editor vai dar um zoom pra você ler junto comigo. Tristemente, sou sim fruto de uma geração que aprendeu erradamente. Espero que o meu exemplo sirva para alertar pessoas da mesma geração. Ele não usou a palavra sociedade igual a Maria do Rosário, mas ele usou a palavra geração. Ele podia ter dito, realmente a culpa é minha. Eu tenho 60 anos e agi mal, a culpa é só minha. Mas ele preferiu dizer, eu tenho 60 anos e isso é culpa da geração na qual eu fui criado. Não sei quantos anos você tem. Sei se você tem 60 anos, de repente você nunca fez o que o José Maier fez. Ou conhece aí seu pai, seus tios que têm essa mesma faixa etária, que são da mesma geração e nunca se comportaram dessa forma. Ou seja, uma das estratégias do José Maier para se explicar aqui foi coletivizar a culpa, ou coletivizar a explicação para suas ações. Bom, então pega de novo seu papel e sua caneta aí. Ficou fácil para você lembrar agora, hein? Ó, a esquerda no coletivo e a direita no indivíduo. E a nossa próxima peneira, lembram que são 3. A segunda peneira é a peneira da natureza humana. Então, para você gravar, você precisa escrever. Natureza humana é a nossa segunda peneira. Bom, como será que a esquerda e a direita veem a natureza humana? Essa é uma outra forma de diferenciar o pensamento de direita e de esquerda ao longo dos últimos 2, 3 séculos. Aqui,
novamente entra um pouco de religião, porque, como você vai ver no Clube Campanholo, por mais que você tenha desprezo ou não goste de nenhuma religião, a religião influencia a política, a sociedade, as concepções, as ideologias, influencia tudo. Se você é cristão, se você foi na catequese, se você foi na escola dominical, sei lá, no círculo de oração, Assembleia de Deus, sei lá onde você foi, você com certeza já vai responder essa pergunta para mim. O ser humano é bom ou mau? Se você é cristão, você já vai lembrar que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Adão e Eva cometeram um pecado original. E depois do pecado original, todos nós somos pecadores. Se todos nós somos pecadores, então todos nós somos maus. Então olha aí que fácil que vai ser para você de preencher essa tabela. Para a direita, o ser humano é mau, a natureza humana é má. Muito fácil. Bom, se para a direita a natureza humana é má, para a esquerda a natureza humana é boa. Papel e caneta na mão e você acaba de preencher a segunda linha da tabela. A natureza humana pode ser boa ou pode ser má. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Se a esquerda... Lembra da frase do Rousseau? Bota na tela de novo aí, editor. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A segunda parte, a sociedade o corrompe, nós já vimos. Trata-se de um ente coletivo. Mas a primeira parte da frase diz... O homem nasce bom. Isso é completamente o contrário do que nos diz a Bíblia, mas é o que nos diz Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, como o pai da esquerda, acreditava que o homem era bom, e assim como outros pensadores, como William Godwin, que a gente vai estudar exaustivamente o William Godwin lá no primeiro mês do Clube Campanholo, dizia que o ser humano era irrestrito, perfectível. Ele poderia fazer boas ações, ser extremamente virtuoso e que nós poderíamos até mudar a natureza humana para que as pessoas fossem boas, solidárias e tudo mais. Veja, de uma certa forma, o pensamento de esquerda é extremamente otimista, é muito, 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 muito otimista. Por que é otimista? Porque entende que o ser humano é bom, então basta eu fazer uma ou outra mudança e a sociedade vai se ajeitar. Por isso que nós vemos, por exemplo, grandes chavões na boca da esquerda, como que a solução para todos os problemas é a escola ou a educação. Bom, as pessoas de esquerda, muitas pessoas de esquerda, realmente acreditam que com educação, ou seja, com escola pública de qualidade, você vai resolver todos os problemas de criminalidade, estupro, violência. Já o pensador de direita, ele sabe que o ser humano é mau, ou seja, não é possível acabar com as mazelas do mundo, não é possível acabar de vez com a desigualdade, com o crime, com o estupro. É impossível acabar com a violência, certo? Então aí você já tem dois pontos de vista completamente diferentes. Na esquerda, um baita otimismo antropológico. E na direita, um baita pessimismo antropológico. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão do crime, quer ver? Tenta imaginar aí de novo, tenta imaginar a Maria do Rosário ou a Márcia Tiburi, essas personalidades de esquerda. Elas vão dizer pra gente menos armas e mais livros, né? Chavão da esquerda. Menos armas e mais livros. É extremamente otimista pensar assim, como se você tivesse com uma mala de livros, ou se você fosse mais educado, ou se a sociedade fosse mais educada, você não seria assaltado, ou sei lá, se alguém te der um tiro, você joga um livro na pessoa. É um pensamento extremamente otimista, achar que a sociedade vai se resolver através, por exemplo, da educação. Já um grande expoente da direita no Brasil, que é, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ele é extremamente pessimista, ele tá sempre dando aqueles exemplos. Vai entrar 3 marginal na sua casa com 3 fuzil para matar toda a sua família. Meu Deus, calma, Bolsonaro, não vai acontecer isso. Mas por quê? Porque a base do pensamento de direita é mais pessimista. Porque o homem, segundo o pensamento da concepção tradicional, é mau. E se ele é mau, ele não pode se tornar perfeito e também a sociedade não pode se tornar perfeita. Um outro paralelo muito simples que dá para fazer sobre isso, e de novo usando a Bíblia para você ver como a religião aparece várias vezes, é um paralelo entre o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. O editor vai botar aqui na tela para você não esquecer. A direita representa ou pensa como se estivesse no livro de Gênesis. E a esquerda pensa como se estivesse no livro de Apocalipse. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que fala da desgraça humana. Quando surge o primeiro crime, o primeiro homicídio, o primeiro pecado, a divisão das pessoas, daí Deus inclusive mata todo mundo afogado lá na Arca de Noé, lá porque o negócio é caótico. Então,
O pensamento de direita está sempre considerando como as coisas são ruins, como o ser humano é mau, como é difícil viver em sociedade. Já o pensador de esquerda, ele está sempre com foco lá no futuro, o apocalipse. O apocalipse não aconteceu ainda. Ninguém viveu o apocalipse, ninguém sabe como é. Mas todo mundo ouviu falar que depois do apocalipse vem o paraíso. Então é um futuro hipotético muito bom e muito positivo. A esquerda vai basear todas as suas ações sempre no futuro hipotético. E a direita vai basear as suas ações no passado, no que ela já conhece, no que ela sabe que já funciona. Tanto para novas alterações, quanto para compreender a história. Então, quando a esquerda quer compreender a história ou propor uma mudança na sociedade, ela sempre pensa no mundo perfeito que ela acha que um dia vamos alcançar, que é o caso específico do marxismo, do socialismo. Na teoria, muito, muito, muito bonito. Na prática, ruim. Inclusive, o Steven Pinker diz aqui no seu livro, embora ele não seja um pensador de direita, tem uma frase muito legal dele. O socialismo é uma ótima ideia, só que a espécie errada. O ser humano não vai conseguir chegar nessa espécie. Por quê? A espécie humana não vai conseguir chegar nesse propósito. Porque, como diz a direita, a espécie humana é má. Ao contrário do que nos diz a esquerda. Também é baseado nesse conceito de que a natureza humana é boa, que a esquerda consegue conceber a concentração de poder na mão de alguns. E é por isso que a gente trouxe esse livro aqui, do Michael Woslensky, A Nomenclatura, Como Vivem as Classes Privilegiadas da União Soviética. Aqui nesse livro, o Michael nos conta como uma elite de revolucionários de esquerda traiu o povo, traiu as pessoas que acreditaram na revolução e se tornaram a nova elite. Você provavelmente já ouviu histórias parecidas com isso na literatura. Aliás, nós temos um mês só dedicado à literatura no Clube Campanholo, que é o nosso terceiro mês, onde no primeiro módulo nós vamos falar sobre contos russos, aprender sobre as diferenças dos gêneros literários, enfim, sobre a importância da literatura na formação do imaginário e tudo mais. Mas só para você entender um pouco essa questão da revolução, existem alguns livros de literatura muito legais, como, por exemplo, A Revolução dos Bichos, onde os animais da fazenda fazem uma revolução contra o dono da fazenda e os porcos viram a nova elite, a nova classe privilegiada da fazenda. Então, pega lápis e caneta aí e anota essa dica literária. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que o nosso editor está colocando aí na tela para você ver e não esquecer mais. E também temos uma segunda dica que ajuda a entender essa ideia de natureza boa e má, que é o livro do William Golding, O Senhor das Moscas. Umas crianças se perdem na selva, na mata, e aí elas têm que viver a sua vida a partir do zero, sem a influência da sociedade. E mesmo assim essas crianças acabam fazendo muitas, muitas maldades no final da história. Então são 2 livros de literatura que servem para ajudar a entender política e ajudar a entender concepções de direita e esquerda. Por isso que literatura é tão importante e também vai ser contemplada aqui no curso do Clube Campanholo. Mas enfim, vamos voltar para a nossa aula. Nós estamos falando do homem mau e do homem bom. Já que a esquerda é extremamente otimista, ela consegue pensar que vale a pena arriscar. Bom, se a revolução de um futuro hipotético, de um apocalipse que termina em paraíso, vai ser mesmo esse grande, grande paraíso, então vale a pena arriscar. Vale até matar algumas pessoas durante o processo, como aconteceu na Revolução Russa, como aconteceu na Revolução Francesa, porque afinal de contas, o fim justifica. No final da Revolução, vai dar tudo certo, vai ser um paraíso, vai ser maravilhoso. Por isso a esquerda concebe o conceito de revolução e acha que vale a pena arriscar. A direita, por outro lado, como sabe que o homem é mau e que é impossível corrigi-lo completamente, não quer saber de revolução, ela quer saber de reforma, pequenas e graduais reformas. E tudo na política, segundo a direita, deve ser feito com prudência, muita prudência. Há alguns exemplos de conceitos que, por causa disso, vieram da direita. A tripartição de poderes, o federalismo, os direitos fundamentais, as cláusulas pétreas e as reformas graduais, reformas constitucionais, emendas na Constituição e tudo mais, que é feito gradualmente e com prudência. A esquerda, por outro lado, é contra, por exemplo, a tripartição dos poderes. Toda vez que a esquerda chega ao poder, como aconteceu aqui na história narrada da nomenclatura, na União Soviética, ou com Fidel Castro em Cuba, ou com a Revolução Francesa,
Toda vez que a esquerda chega ao poder, ela dá uma concentração de poder, um poder absoluto aos representantes da Revolução. Foi o que aconteceu com Robespierre na Revolução Francesa, motivo pelo qual ele saiu matando as pessoas na guilhotina. Foi o que aconteceu com Lenin e com Stalin na Revolução Russa, motivo pelo qual eles saíram por aí matando as pessoas e torturando nos gulags. É o que acontece sempre numa ditadura, né? Então, quando você dá poder, concentra o poder na mão de uma pequena classe de iluminados que na cabeça do pensador de esquerda representa a vontade geral ou a vontade popular. Aliás, só para fazer um parênteses aqui, foi na Revolução Francesa que a primeira feminista, Olympe de Gouges, foi guilhotinada pelo líder esquerdista jacobino Robespierre. Então veja aí, para você que é mulher e que sempre ouviu que a esquerda representa os interesses femininos, foi na Revolução Francesa, uma revolução de esquerda, de iluminismo de esquerda, liderada por Robespierre, um líder de esquerda, que a primeira feminista, Olympe de Gouges, perdeu a cabeça na guilhotina. Inclusive, nós temos um mês inteiro para falar sobre o feminismo lá no Clube Campanholo, que é o 5º mês do nosso clube, 5º mês do nosso semestre, são 6 meses, e nós vamos falar sobre o meu livro Feminismo, Perversão e Subversão, que é um livro que tem mais de 400 páginas sobre a história do movimento feminista, e mais 2 livros, certamente, que vão complementar esse estudo, que são os livros da bibliografia complementar. E assim como o feminismo vai ser um assunto bem importante pra gente lá na 5ª aula, nós temos também um assunto super, super importante abordado no 6º mês do curso, ou seja, o último tema do Clube Campanholo é o tema família, e para isso nós escolhemos o livro do Chesterton, A Superstição do Divórcio. Então, para você ver que não é um curso proselitista, a gente tem um escritor anglicano, protestante, e um escritor católico. E a gente também tentou pegar leve com vocês, com os nossos alunos, escolhendo livros muito bons, mas que não são tão extensos, para que você que trabalha, estuda, que tem uma vida corrida, possa ter tempo de acompanhar as aulas do clube. Mas enfim, você está aí com o seu papel e caneta, e aí você já anotou esquerda, direita, sujeito histórico, natureza humana, e o nosso último filtro, extremamente importante, é o da contradição capital-trabalho. Essa é a última questão, e eu quero que você anote aí, contradição capital-trabalho. A forma como a esquerda e a direita lidam com a contradição capital-trabalho também define as suas grandes diferenças abismais, e o porquê esquerda e direita têm propostas tão diferentes para resolver as questões de juros, impostos, Estado, emprego, desemprego, meios de produção e tudo mais. Mas como nós queremos que você faça parte do Clube Campanholo, nós só vamos explicar a terceira peneira da contradição capital e trabalho depois que você se inscrever no curso e participar e vier fazer parte das turmas com a gente lá no Clube Campanholo. Então é só você acessar o site cursology.com.br, procurar pelo nosso curso. A mensalidade é muito, 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 muito barata, principalmente levando em conta que você vai estudar em 6 meses 6 livros básicos, 12 livros complementares. Você pode comprar os livros se quiser, mas isso não é obrigatório. Vai ter mais de 30 videoaulas, mais de 50 vídeos no total, com 3 professores fixos e professores convidados de todo o Brasil, falando de todos os temas que são fundamentais para você aprender o básico de uma forma completa sobre política, e aí você poder começar a aprender, depois escolher o que você gosta mais, se você gosta mais de feminismo, de religião, de Estado laico, de literatura, de direita, esquerda, de ideologia, mas no nosso curso você vai aprender o básico para poder dar os próximos passos na sua trajetória intelectual e política.